O martelo do juiz desabou sobre a madeira antiga do tribunal como um trovão no céu de Lisboa, e quando pelas paredes forradas de azulejos azuis que contavam histórias de séculos passados. Silêncio na sala, bradou o magistrado, sua voz rouca cortando o ar carregado de tensão. Mas o silêncio que se seguiu foi quebrado por um soluço abafado, vindo do banco dos réus. Maria, com os olhos inchados de lágrimas não derramadas, ergueu o queixo e encarou o acusador, seu antigo sócio, um homem de terno cinzento e sorriso viprino. Eu não traí ninguém, murmurou ela, mas as palavras saíram como um sussurro de fado, carregadas de dor e orgulho luso. Naquele instante, do outro lado da sala, Ana sentiu o coração apertar como se uma saudade antiga a tivesse encontrado de novo. Fazia 10 anos desde a Faculdade de Direito em Coimbra, 10 anos desde que Maria fora sua colega de carteira, sua confidente nas noites de estudo regadas a vinho do Porto e conversas sobre sonhos que pareciam eternos. E agora, ali, no Palácio da Justiça, Ana, a advogada implacável que conquistara a reputação defendendo os fracos contra os poderosos, via-se forçada a defender não só a inocência de Maria, mas o fragmento de seu próprio coração que nunca cicatrizara. Era uma manhã de outono em Lisboa, com o Tejo refletindo o sol dourado nas águas calmas, como se o rio soubesse dos segredos que as duas mulheres carregavam. Ana acordara cedo, como sempre, no seu apartamento modesto no Bairro Alto, onde as ruas estreitas ainda ecoavam os ecos de guitarras de fado da noite anterior. Vestira o seu fato escuro, passado a ferro com precisão militar e descer as escadas rangentes, passando pela padaria onde comprara um pastel de nata quente, o aroma de canela e massa folhada misturando-se ao cheiro salgado do mar. Mas naquele dia, o ritual habitual fora interrompido por uma chamada inesperada do escritório. Ana, aceita o caso da Maria Almeida? É urgente. Acusação de fraude em parceria artística. O nome de Maria atingira-a como uma onda do Atlântico, revivendo memórias que ela enterrara sob pilhas de processos e vitórias profissionais. Na juventude, em Coimbra, as duas eram inseparáveis. Ana, a racional, com o cabelo curto e prático, sempre a organizar os livros de Código Civil. Maria, a sonhadora, com madeixas ruivas que dançavam ao vento das margens de Mondego, rabiscando esboços de azulejos em guardanapos de cafés. Elas partilhavam segredos sob as estrelas do Portugal dos Camões, sonhando com uma Lisboa que as esperava como uma amante generosa. Mas o crush de Ana por Maria fora um segredo guardado como um vinho envelhecido, nunca aberto, por medo de azedar a amizade. E então, Maria partira para Lisboa sem adeus, deixando apenas uma nota: o mundo é maior que os nossos medos. Agora, no tribunal, Ana posicionou-se ao lado de Maria, sentindo o calor do corpo dela como uma brisa de verão. Eu cuido de ti, sussurrou Ana, sua voz firme mas trêmula, enquanto o juiz chamava a sessão. O caso era simples na superfície. Maria, agora uma artista de azulejos inspirada nas tradições de Sintra, fora acusada pelo sócio, um galerista ambicioso chamado Rui, de desviar fundos de uma exposição conjunta. Mas Ana sabia, pelos documentos que lera na véspera até altas horas, que havia mais: traição pessoal, ciúmes de Rui pela ascensão de Maria e talvez até uma tentativa de apagar o brilho dela num mundo de arte onde as mulheres ainda lutavam por espaço. Senhor Almeida, começou o procurador, um homem de meia idade com sotaque alentejano arrastado, confirma que reteve lucros da venda de azulejos do Coração Partido? Maria hesitou, seus dedos tremendo no colo, e Ana sentiu uma pontada no peito. Era como se o passado se entrelaçasse com o presente, sendo uma tapeçaria de dor e desejo. A defesa começou com Ana no seu elemento, voz clara, argumentos afiados como as espadas dos antigos fidalgos. Meritíssimo, esta acusação é uma teia de mentiras tecida por ganância. A minha cliente, Maria Almeida, não é ladra, é a guardiã da alma portuguesa, cujos azulejos capturam a saudade que corre nas nossas veias como o vinho do Douro. Ela gesticulava com paixão, citando leis do Código Comercial e precedentes de casos em Porto, onde artistas locais haviam sido protegidos contra exploradores.
Maria olhava para ela com olhos que brilhavam como o mar de Cascais ao pôr do sol, e por um momento, o tribunal pareceu encolher, deixando apenas as duas num espaço íntimo. Durante o intervalo, no corredor de mármore frio, Maria tocou o braço de Ana. Obrigada por voltares. Pensei que me tinhas esquecido. As palavras foram um punhal e Ana, com o coração aos saltos, respondeu: esquecer? Tu és o fado que canta em silêncio todos os dias. Mas o momento foi interrompido pelo toque do telemóvel, uma mensagem do escritório. Cuidado, Ana. O Rui tem ligações influentes. Não te envolvas demasiado. À medida que os dias de julgamento se arrastavam, como as tardes preguiçosas de Évora sob o sol alentejano, Ana mergulhava mais fundo no caso e no passado. Nas noites, após as sessões, elas encontravam-se em cafés escondidos no chiado, onde o aroma de café forte e pastéis de Belém preenchia o ar. Maria contava histórias da sua vida, como deixara Coimbra por um amor fugaz com um pintor que a traíra, como se reinventara em Lisboa, moldando azulejos que narravam contos de mulheres fortes, rainhas como de Filipa de Lencastre ou amantes como as das baladas de fado. Eu criei uma série chamada Saudades Esquecidas, disse Maria uma noite, sob as luzes amareladas de um candeeiro de ferro forjado. Cada peça é um pedaço do que perdemos. Como nós. Ana sentiu as bochechas corarem, o vinho tinto aquecendo-lhe o sangue. E se eu disser que nunca te esqueci? Que em todos estes anos, cada vitória no tribunal era por ti? As palavras escaparam e o silêncio que se seguiu foi carregado de promessas não ditas. Mas o conflito crescia como uma tempestade no cabo da roca. Rui, o acusador, não se contentava com a mera vitória legal. Ele espalhara rumores na comunidade artística lisboeta, pintando Maria como uma impostora que usava o seu charme feminino para manipular. Ana descobriu, através de uma testemunha relutante, uma antiga amiga de Maria, que Rui havia forjado documentos, alterando contratos para encobrir os seus próprios desvios. Ele quer destruir-me porque eu o confrontei, confessou a testemunha num encontro discreto num tasco no Alfama, onde o som de uma viola ecoava tristemente. Ana, furiosa, preparou a contraofensiva, chamaria Rui à barra, exporia as suas mentiras como as fissuras num azulejo antigo. No entanto, o preço pessoal era alto. O crush de Ana, outrora um segredo doce, agora ameaçava comprometer a sua objetividade. Estás a arriscar tudo por mim, disse Maria numa caminhada ao longo da marginal, com o Oceano Atlântico rugindo ao lado. E se perdermos? Ana parou, virando-se para ela, o vento salgado bagunçando-lhe o cabelo. Perder? O amor verdadeiro não perde, ele transforma a derrota em renascimento, como o fado que chora mas dança. O alto trunfo veio no terceiro dia do julgamento, sob um céu de Lisboa pluvioso que batia nas vidraças como lágrimas de saudade. Ana apresentou as provas, e-mails falsificados, transferências bancárias manipuladas. Meritíssimo, isto não é justiça, é vingança de um homem que não suporta ver uma mulher brilhar mais que ele. O tribunal murmurou, e Rui, pálido como um fantasma de Óbidos, gaguejou na cross-examination. Mas o momento pivotal veio quando Maria subiu ao estrado. Eu amava o meu trabalho com Rui, mas mais que isso, amava a arte que criávamos. Ele traiu-me não só nos negócios, mas no espírito. E agora? Agora vejo que a verdadeira traição foi a minha própria, por ter fugido do que sentia de verdade. Os olhos dela encontraram os de Ana e num fôlego suspenso, Maria continuou. Na faculdade, em Coimbra, eu sentia algo por uma colega, uma mulher forte, inteligente, que me fazia sonhar com um Portugal onde o amor não tem correntes. Esse crush. Era por si, doutora Ana. E se eu for absolvida, quero que saiba, o meu coração ainda pinta azulejos para si. O tribunal congelou. O juiz pigarreou, o procurador piscou, e Ana, com o mundo a rodopiar, sentiu as lágrimas quentes traírem a sua compostura profissional.
Objeção, meritíssimo. Irrelevante, gritou o advogado de Rui, mas era tarde. A revelação pairava no ar como o perfume de jasmins no ar de Tavira. Ana, recuperando a voz, rebateu: não, meritíssimo. É o cerne da matéria. A minha cliente não traiu, foi traída pelo medo, medo de amar, medo de ser. E eu? Eu defendo não só a sua inocência, mas o direito de todos nós a um amor que transcenda as salas de tribunal. O martelo caiu de novo, mas desta vez com um verdito: absolvição total, com contra-acusação contra Rui por falsificação. Fora do tribunal, sob o sol que rompera as nuvens como o milagre de Fátima, Maria e Ana abraçaram-se pela primeira vez em 10 anos. O abraço era tímido, mas cheio de promessas, mãos que tremiam como folhas de sobreiro no Alentejo, corações que batiam ao ritmo de um fado alegre. E agora? Perguntou Maria, os olhos verdes brilhando como o Tejo ao amanhecer. Ana sorriu, traçando com o dedo o contorno do rosto dela. Agora construímos. Azulejos de um futuro nosso, em Lisboa, onde o amor é a verdadeira justiça. Elas caminharam de mãos dadas pelas ruas de pedra, passando por conventos antigos e pastelarias cheias de vida, sentindo o pulsar da alma portuguesa, resiliente, apaixonada, humana. As semanas seguintes foram um renascimento lento, como o despertar da primavera nos jardins de Queluz, onde os pavões desfilam com orgulho sob fontes murmurantes. Ana e Maria mudaram-se para um apartamento pequeno no Príncipe Real, um bairro de Lisboa onde as embaixadas se misturam com galerias de arte e livrarias antigas cheias de ecos de Fernando Pessoa. O espaço era modesto, paredes brancas salpicadas de azulejos que Maria pintara à mão, representando cenas de amores proibidos da história lusa, a rainha de Eleonor e o seu coração partido, ou as musas das serenatas no Minho. Ana, pela primeira vez em anos, permitiu-se desacelerar, largou os casos noturnos e aprendeu a misturar argila com Maria, as mãos delas entrelaçando-se em gestos que diziam mais que palavras. Sabes, eu sempre temi isto, confessou Ana uma tarde, enquanto moldavam uma peça sob a luz filtrada pelas cortinas de linho. Temer o quê? O amor ou a felicidade? Maria riu, um som leve como o tilintar de copos em festas de São João. Ambos. Mas contigo, sinto-me como se estivéssemos a navegar o Tejo num barco de fado, incerto, mas belo. A sociedade lisboeta, com a sua mistura de conservadorismo católico e abertura cosmopolita, não facilitou as coisas. Rumores do julgamento espalharam-se como névoa matinal no Douro, a advogada e a artista. Um escândalo romântico no tribunal. Amigas de Ana, como a juíza Teresa de Coimbra, erguiam sobrancelhas em jantares no Tavares Rico, onde pratos de bacalhau à Brás eram servidos com vinhos do Dão. Cuidado, Ana. O amor é uma causa perdida em Portugal, ainda somos terra de saudades, não de finais felizes. Mas Ana, com o fogo da convicção que a fizera brilhar nos tribunais, respondia: então eu vou ganhar esta causa. O amor não é saudade, é presença. Maria, por seu lado, enfrentava o mundo da arte, galeristas que questionavam a estabilidade emocional dela pós-julgamento, compradores que sussurravam sobre dramas pessoais. Mas juntas, elas criaram uma exposição conjunta, Justiça do Coração, onde azulejos de Maria eram enquadrados por textos legais de Ana, reinterpretando leis portuguesas como hinos ao amor igualitário. A inauguração, num palacete renascentista no Chiado, foi um sucesso. O vinho verde fluía, fado tocava baixinho e casais, héteros, homo, todos, erguiam copos à coragem delas. Contudo, o conflito não terminara com o verdito. Rui, humilhado, apelara da decisão, contratando um advogado de topo de Porto, conhecido por táticas sujas como as intrigas das novelas de Camilo Castelo Branco. Numa carta anónima deixada na porta do apartamento, ele ameaçava: o vosso amor será o próximo a ser julgado. Portugal não perdoa aberrações.
Ana, lendo as palavras à luz de uma vela, pois o vento do Atlântico apagava as luzes da rua, sentiu o medo rastejar como era nas paredes de Sintra. Não o deixes vencer, implorou Maria, abraçando-a no sofá gasto, onde cheirava a lavanda seca e a memórias frescas. Naquela noite, elas falaram até o amanhecer. Ana revelou o crase da juventude, como vira Maria pela primeira vez na biblioteca de Coimbra, com um livro de Sofia de Melbrenner na mão, recitando versos sobre o mar como se fosse uma profetisa. Tu eras a minha poesia não escrita, disse Ana, a voz embargada. Maria, por sua vez, confessou a fuga. Eu parti porque te amava demais, e o medo de não ser correspondida era maior que o Tejo. Mas agora sei que o amor verdadeiro é como o azulejo, frágil, mas eterno. O apelo veio mais cedo que o esperado, marcado para o Tribunal da Relação em Lisboa, num edifício austero de granito que lembrava as fortalezas medievais do Algarve. Ana preparou-se com ferocidade, mergulhando em arquivos noturnos, enquanto Maria pintava furiosamente, transformando a raiva em arte. Uma peça central, Traição em Azul, mostrando um coração partido por mãos traiçoeiras, mas remendado com fios de ouro, inspiração no kintsugi japonês adaptado à tradição lusa. Durante os ensaios, elas encontravam refúgio em Escapadelas, um fim de semana em Óbidos, a vila literária morada, onde liam poemas à sombra de laranjeiras e faziam piqueniques com queijos de azeitão e pão de milho. Aqui sinto-nos livres, murmurava Maria, deitada na relva, com a cabeça no colo de Ana. Livres para sonhar com um Portugal que nos aceita como somos, duas mulheres tecendo o seu próprio fado. Ana beijava-lhe a testa, um gesto casto mas profundo, cheio da ternura que o amor maduro reserva. E seremos. Porque o amor não é só paixão, é justiça quotidiana. Mas a traição maior veio de onde menos esperavam, do círculo íntimo. A juíza Teresa, outrora mentora de Ana, contactou-a em segredo. O apelo tem apoios altos. Alguém do teu passado, uma ex-colega de Coimbra, forneceu provas de que o teu relacionamento influencia o julgamento. Ana sentiu o chão abrir-se como um abismo no Gerês. A traidora era Sofia, uma antiga rival na faculdade, que invejara o brilho de Ana e agora, casada com um político influente, via no caso uma oportunidade de vingança. Ela sempre me odiou por ser quem sou, desabafou Ana Maria, numa noite chuvosa no cais do Sodré, onde os elétricos rangiam como lamentos. Maria, com olhos flamejantes, abraçou-a, então enfrentámo-la juntas. O nosso amor não é fraqueza, é a nossa força mais pura. O dia do apelo amanheceu com um céu de chumbo sobre Lisboa, como se os deuses do Olimpo português, ou talvez os santos de Fátima, observassem com severidade. Ana e Maria tomaram um pequeno almoço em silêncio no apartamento, partilhando uma fatia de broa de avintes e café amargo, os dedos entrelaçados sobre a mesa de carvalho. Seja o que for, eu amo-te, disse Maria, os olhos fixos nos de Ana, como âncoras num mar revolto. Ana assentiu, vestindo o seu talismã, um colar de conchas do Algarve que Maria lhe dera, símbolo de resiliência contra as marés. No tribunal, a sala estava mais cheia que antes. Jornalistas do público e da visão espreitavam, atraídos pelo drama romântico que se entrelaçava com a justiça. Rui sentava-se ao lado do seu novo advogado, um homem corpulento com sotaque nortenho, que brandia pastas grossas como espadas. A sessão começou com o juiz relator, uma mulher de cabelos grisalhos e olhar penetrante como de uma águia do Cabo de São Vicente, lendo o recurso. Novas evidências questionam a imparcialidade da defesa. O coração de Ana parou quando Sofia foi chamada como testemunha. Vestida num conjunto cinzento sóbrio, ela subiu ao estrado com a pose de quem segura trunfos. Doutora Ana e a Ré têm uma relação íntima, meritíssimo. Eu vi cartas, ouvi confissões em Coimbra. Isso compromete a objetividade. As palavras caíram como granizo no verão alentejano, e Ana sentiu o rubor da humilhação subir-lhe ao rosto.
Maria, do banco, apertou os punhos, mas Ana ergueu a mão. Deixe-me lidar com isto. Na cross-examination, Ana enfrentou Sofia com a frieza de uma advogada no auge. Senhora, estas provas são fabricadas? Como as suas ambições frustradas na faculdade, quando eu ganhei o prémio que cobiçava? Sofia gaguejou e Ana prosseguiu, citando e-mails antigos que provavam a inveja dela, documentos que Maria ajudara a desenterrar numa busca noturna nos arquivos digitais de Coimbra. O tribunal agitou-se, murmúrios como o zumbido de abelhas em pomares do Ribatejo. Mas o golpe de misericórdia veio de Maria. Pedindo permissão para falar, ela subiu, voz firme como granito de tomar. Meritíssimo, o amor entre mim e a doutora Ana não é segredo sujo, é a luz que ilumina esta escuridão. Em Portugal, terra de Amália Rodrigues e das suas canções de perda e redenção, o amor lésbico não é aberração, é parte da tapeçaria humana. Sofia traiu não só uma amiga, mas o espírito da justiça que jurámos defender. Lágrimas rolaram pelo rosto de Maria, mas não de fraqueza, de catarse, como o choro num concerto de fado no Senhor Vinho. O juiz relator, tocada, deliberou em particular e o verdito caiu como um raio de sol, apelo rejeitado, com sanções a Rui e Sofia por obstrução. A vitória foi agridoce. Fora do tribunal, sob a chuva fina que lavava as ruas de Lisboa, Ana e Maria choraram nos braços uma da outra. Perdemos tanto para ganhar isto, sussurrou Ana. Mas ganhamos-nos mutuamente. Naquele abraço, selado pelo cheiro de terra molhada e mar, o mundo pareceu curar-se. Elas voltaram ao apartamento, onde Maria acendeu velas de cera de abelha e juntas cozinharam uma caldeirada à moda de Setúbal, peixe fresco, pimentos, tomates, um elixir de sabores que nutria a alma. Sentadas à mesa, com o fado de Marisa ao fundo, Ana propôs: casemo-nos. Não por lei, embora Portugal nos dê isso desde 2010, mas por nós, num ritual nosso, no Castelo de Guimarães, berço da nação. Maria sorriu, os olhos dançando, sim. E os nossos votos serão em azulejos, promessas eternas. Os meses seguintes teciam um novo padrão na vida delas, rico como os bordados da Madeira. A exposição Justiça do Coração viajou pelo país, de Porto, onde tocava ao som de ranchos folclóricos, a Faro, sob o sol algarvio que dourava tudo. Ana, inspirada, começou a advogar por causas LGBTQ+, fundando uma clínica jurídica gratuita no Bairro Alto para mulheres em litígios de amor e arte. Maria, por seu turno, recebeu uma bolsa do governo para preservar tradições de azulejos, incorporando temas de amor queer nas suas criações, painéis que adornariam a nova ala do Museu Nacional do Azulejo. Amigas verdadeiras surgiram, a juíza Teresa, redimida, tornou-se aliada, e novas, como uma fadista de Alfama que compôs uma canção para elas, Saudade Redimida, com versos sobre dois corações que batem como o pulso de Lisboa. Contudo, a profundidade do amor trouxe suas próprias sombras. Ana, acostumada à solidão profissional, lutava com a vulnerabilidade. Numa noite de insônia, acordou Maria com medos sussurrados. E se o mundo nos roubar isto? Como rouba os sonhos aos jovens de hoje? Maria, sábia como as oliveiras centenárias do Alentejo, respondeu com uma história. Lembra-te de Inês de Castro, assassinada por amor real, mas imortalizada na lenda. O nosso amor não será roubado, será contado. Elas passeavam então pelo Jardim da Estrela, onde bancos de ferro testemunhavam confissões há séculos e falavam de futuro, filhos adotivos, talvez, ou uma casa no Douro para verões de colheita. O romance delas era quieto, mas intenso, toques casuais na cozinha, olhares partilhados em festas de família, onde tias conservadoras erguiam sobrancelhas mas acabavam por servir mais vinho. O clímax do seu ano veio no verão, sob o céu estrelado de Évora, cidade templária onde os ossos dos capuchinhos recordam a efemeridade da vida.
Ana e Maria organizaram o seu casamento não oficial no alpendre de Sobreiro, rodeadas por amigos e família, a mãe de Ana, uma viúva de Leiria que trouxera figos secos e rezas, o irmão de Maria, um pescador do Algarve, que cantara fado com voz rouca. O ritual era delas, votos gravados em azulejos frescos, selados com um beijo sob um arco de flores silvestres. Eu, Ana, prometo defender-te não só em tribunais, mas nos dias cinzentos da alma, leu Ana, a voz trêmula como folhas ao vento. Maria respondeu, eu, Maria, prometo pintar-te o mundo em cores de esperança, mesmo quando a saudade bater. O ar cheirava a terra quente e alecrim, e quando o sol se pôs, tingindo o céu de laranja como o vinho do Porto, todos dançaram ao som de concertinas, num eco das festas populares do Minho. Mas a vida, como o Tejo, tem curvas imprevisíveis. Outono trouxe uma oferta inesperada, um cargo de juiz em Coimbra para Ana, um regresso às raízes que testaria o seu amor. É a oportunidade da minha vida, disse ela a Maria, num café no Rocio, onde pombos bicavam migalhas. Maria, com o coração apertado como um punho, sorriu através da dor. Vai. O amor não é prisão, é asas. Eu sigo-te, ou ficamos com corações ligados pelo mondego. A decisão pesou como o sino da Sé de Lisboa. Ana declinou o cargo, optando por uma parceria em Lisboa focada em direitos humanos, porque a verdadeira justiça começa em casa, explicou ela. Foi um ato de rendição ao amor, um eco da renúncia de Dom Pedro por Inês, mas sem tragédia. Inverno trouxe paz, embrulhada em mantas de lã minhota e chá de ervas. Elas adotaram um cão vadear de Alfama, batizado Fado, que corria pelas praias da Caparica, ensinando-as sobre lealdade simples. Maria ganhou um Prémio Nacional de Artes e o discurso dela, A Arte é como o Amor, cura as traições do passado, foi aplaudido de pé no Teatro Nacional Dona Maria II. Ana, orgulhosa, sussurrou, tu és a minha obra-prima. O romance delas amadurecia, tornando-se uma dança cotidiana, manhãs de mercado na Ribeira, onde escolhiam peixe fresco para jantar, noites de leitura mútua, com Ana recitando essa de Queiroz e Maria esboçando retratos dela à luz de abajures de vidro soprado. No entanto, a traição final, não de inimigos, mas do tempo, espreitava. Maria descobriu uma mancha no pulmão durante um check-up de rotina, um sussurro de cancro como uma sombra nos azulejos. É cedo, tratável, disse o médico no Hospital de Santa Maria, mas o medo instalou-se como névoa no Vale do Douro. Ana, a defensora invencível, desmoronou. Não te deixo ir, lutaremos como em tribunal, com toda a verdade nua. Os meses de quimioterapia foram uma provação, como o jejum da quaresma. Maria perdia o cabelo ruivo, mas Ana trançava-lhe lenços de linho bordado, cantando fados suaves para afastar a dor. O nosso amor é mais forte que isto, repetia Ana, segurando-lhe a mão magra em quartos brancos que cheiravam a desinfetante e esperança. A cura veio devagar, como o de gelo nos picos da Serra da Estrela. Maria emergiu mais forte, com cicatrizes invisíveis mas uma arte renovada, uma série de azulejos sobre renascimentos, inspirados na sua jornada, exposta no Lisboa Factory, onde jovens artistas as viam como ícones. Ana, transformada, escreveu um livro, Amor na Balança, histórias de justiça e paixão em Portugal, misturando memórias pessoais com casos reais, um hino à humanidade que ergue no tecido luso. O lançamento, numa livraria no Chiado, foi lotado. Amigos, família, até Sofia, redimida, que pediu perdão num canto discreto. Perdoa, disse Ana. O amor ensina misericórdia. A primavera de 2026 floresceu com promessas, como os campos de flores silvestres no Gerês. Ana e Maria, agora pilares uma da outra, decidiram expandir o seu legado. Fundaram uma associação, Azulejos de Igualdade, que oferecia workshops de arte e direito para jovens LGBTQ+, em todo o país, de Lisboa a Ponta Delgada nos Açores, onde o mar cantava hinos de liberdade. Vamos ensinar que o amor não é litígio, é criação, declarava Maria em palestras, sua voz ecoando como o sino da torre dos clérigos.
Ana, ao lado, acrescentava, e a justiça não é vingança, é abraço. Elas viajavam juntas, um verão no Douro, colhendo uvas sob o sol inclemente, rindo como estudantes em Coimbra, um outono em Sintra, passeando pelos palácios românticos, onde lendas de fadas pareciam sussurrar aprovações ao seu romance. O conflito interno de Ana, porém, persistia como uma nota dissonante num fado. Num retiro em Tomar, cidade dos Templários com conventos que guardam segredos milenares, ela confessou a Maria: às vezes, sinto que te privo da tua liberdade. Tu, a artista errante, presa à minha rotina de papéis e audiências. Maria, banhando-se na luz dourada da janela do convento, pegou-lhe nas mãos. Prisão? Isto é o nosso castelo, construído tijolo a tijolo. Lembra-te, em Portugal, o amor é como vinho, melhora com o tempo, sem amargar. Elas fizeram amor naquela noite, não carnal, mas espiritual, trocando promessas ao som de água correndo no rio Nabão, selando o vínculo com um anel de prata gravado com semper. A traição societal veio em ondas suaves, mas persistentes. Durante uma marcha do orgulho em Lisboa, com bandeiras arco-íris dançando ao ritmo de batucadas brasileiras misturadas a marchas populares, um grupo conservador protestou, bradando versos torcidos da Bíblia contra a decadência moderna. Ana, no palco com Maria, sentiu a raiva subir como baile. Portugal, terra de exploradores que cruzaram oceanos por sonhos, não pode temer o amor das suas filhas. O discurso viralizou, aparecendo no Expresso e no Jornal de Notícias, transformando-as em símbolos, não de escândalo, mas de esperança. Jovens escreviam cartas: vocês mostraram-me que posso amar sem medo, como as ondas do Atlântico amam a costa. O verdadeiro alto trunfo emocional veio no aniversário de 10 anos do julgamento. Elas regressaram ao Palácio da Justiça, agora como convidadas de honra numa conferência sobre ética e emoção no direito. Ana subiu ao púlpito, Maria ao lado, e contou a história. Aquele dia não foi só sobre absolvição, foi sobre revelar o coração. O cruz no tribunal tornou-se amor e a justiça aprendeu que o humano é o seu melhor juiz. Aplausos ecoaram e no final, o juiz original, agora reformado, apertou-lhes a mão. Vocês ensinaram mais que qualquer precedente. Lá fora, sob as estrelas de Lisboa, Maria e Ana caminharam pelo terreiro do Paço, o Tejo Negro refletindo luzes como joias. O que vem agora? Perguntou Maria. Tudo, respondeu Ana. Uma vida de azulejos partidos e recompostos. A maturidade trouxe reflexões profundas, como as de um monge em Alcobaça. Elas adotaram uma menina de 7 anos, órfã de um incêndio no interior, batizada Esperança, um raio de sol com cachos negros e olhos curiosos que perguntava: Mães, contem-me a vossa história de amor. Sentadas no jardim do apartamento, com o fado cão a roncar aos pés, elas narravam o tribunal, o crush, as traições, sempre terminando com e viveram felizes, sendo Portugal à sua imagem. Esperança desenhava, imitando os azulejos de Maria, enquanto Ana lia leis como contos de fadas. O outono final do ano trouxe uma surpresa agridoce. Maria, agora curada mas marcada, recebeu um convite para uma residência artística em Paris, um sonho de juventude, mas que significava separação. Vai, encorajou Ana, o coração doendo como uma ferida antiga. Leva o teu talento ao mundo, eu fico com Esperança e os nossos azulejos. Maria partiu por 3 meses, deixando cartas diárias. Paris é bela, mas sem ti, é só saudade sem fado. Ana, sozinha com a filha, redescobriu forças, equilibrando tribunal e escola, cozinhando arrozos de marisco que Esperança devorava, contando histórias de heróis lésbicos inventados. As noites eram solitárias, mas preenchidas por chamadas noturnas. A Torre Eiffel brilha, mas os teus olhos brilham mais. O regresso de Maria foi uma festa. Aeroporto de Lisboa, com Esperança correndo aos braços dela, Ana esperando com um buquê de camélias vermelhas.
Trouxe-te isto, disse Maria, entregando um azulejo parisiense com a torre entrelaçada a um coração lusitano. O mundo é maior, mas o nosso amor é o centro. Elas reacenderam a chama em casa, com jantares românticos no Time Out Market, provando queijos franceses misturados em cheetos alentejanos, rindo de anedotas. O conflito de distância fortaleceras, provando que o amor verdadeiro é como o Império Português, vasto, mas unido por laços invisíveis. Anos fluíram como o vinho do Porto envelhecendo em casais. Esperança cresceu, tornando-se uma jovem artista ativista, expondo em galerias do Porto sobre famílias arco-íris em Portugal. Ana e Maria, agora na meia-idade, com rugas que contavam histórias como sulcos em vinhas do Dão, refletiam no seu casamento simbólico de Évora. Tivemos traições, julgamentos, doenças, disse Ana numa noite de ano novo no Bairro Alto, fogos estalando sobre o Tejo. Mas o amor venceu, como a luz vence a noite em Belém. Maria, aninhada no peito dela, murmurou, e assim será até o último fado. O legado delas perdurou. Livros de Ana ensinavam gerações de advogados sobre empatia, azulejos de Maria adornavam escolas, lembrando que o amor é arte pública. Num Portugal em mudança, com leis mais inclusivas, mas sombras de conservadorismo, elas eram faróis. O fim não era trágico, mas humanamente perfeito. Duas mulheres que, do cruz num tribunal ao abraço eterno, provaram que a justiça inclui o amor verdadeiro, tecido na alma da nação.